vamos a Brasília chamar o Leandro Demore para trazer notícias urgentes aqui para o ICL Notícia Especial. Fala, Gabi, fala nossa comunidade. Gente, só para entrar rapidamente aqui, fiquem por aí que a gente vai voltar com a ministra Carmen Lúcia, mas para deixar registrado, o ex-presidente Jair Messias Bolsonaro está condenado, formou-se maioria na turma do Supremo, ainda falta o ministro Zanin votar, mas por maioria já, por 3-1, o voto da Carmen Lúcia, que acaba de ser proferido, foi condenado, considerado condenado pela tentativa de golpe de Estado, citado pela Carmen Lúcia como chefe de organização criminosa, Gabi. Então a gente fez esse flash muito rápido aqui para comunicar à nossa audiência que sim, a turma do Supremo Tribunal Federal formou maioria para condenar o ex-presidente Jair Messias Bolsonaro por tentativa de golpe de Estado como chefe de organização criminosa, Gabi. A gente vai voltar para Carmen Lúcia e depois a gente volta daqui de Brasília. Vamos às imagens diretamente do Supremo Tribunal Federal. Vamos voltar. Então, com o voto da ministra Carmen Lúcia, a primeira turma do Supremo Tribunal Federal acaba de formar maioria para condenar Jair Bolsonaro e todos os réus do núcleo crucial do golpe do 8 de janeiro. A gente acabou de ver a história da democracia sendo escrita por uma mulher. Rodrigo Viana, William De Luca. Importante mais, Gabi, esse momento que a gente vive. A gente vai voltar em alguns segundos para o voto do ministro Cristiano Zanin, mas é importante demais. A gente precisa celebrar esse momento da nossa democracia, Rodrigo, a condenação de um ex-presidente da República por golpe de Estado e, além dele, generais, almirantes e também militares de alta patente, um dia histórico para o Brasil, para a nossa democracia, em nome dos mortos e desaparecidos da ditadura de 64, um pouco de justiça sendo feita nesse país, Rodrigo. Justiça sendo feita, Jair Bolsonaro oficialmente um líder de organização criminosa. É o que está no voto da ministra Carmen Lúcia, que é uma mulher dando o voto decisivo para botar Jair Bolsonaro na cadeia. Ele que detesta as mulheres, foi derrotado pelas mulheres no voto e agora é condenado e vai cumprir pena e vai preso, por enquanto, graças ao voto de Carmen Lúcia, com apartes históricos também dos ministros Alexandre de Moraes e Cristiano Zanin, que disse: o que houve no Brasil foi uma coação institucional. E o ministro Alexandre de Moraes passou vídeos para rebater aquele voto vergonhoso de ontem de Luiz Fux, que fica isolado. O nome dele não foi nem citado nesta sessão histórica em que Carmen Lúcia dá o voto, por enquanto decisivo, 3-1, pela condenação de Jair Bolsonaro, de generais e de um almirante pela primeira vez na história, Gabi. Importantíssimo. Por enquanto, porque agora quem está começando a proferir o seu último voto é o presidente da primeira turma do Supremo Tribunal Federal, o ministro Cristiano Zanin. Vamos voltar às imagens do Supremo? Vamos lá. Vamos lá. Com o voto do ministro Cristiano Zanin, a primeira turma do Supremo Tribunal Federal condenou o Jair Bolsonaro, ex-presidente, e todos os réus pela trama golpista. É a primeira vez na nossa história que a gente tem um ex-presidente da República condenado por crimes contra a democracia. E o tempo de pena dos réus está sendo definido agora. Rodrigo Viana e William De Luca. Começou, né, William? Nesse momento, o ministro Alexandre de Moraes iniciava a fala para fazer a chamada dosimetria, trazendo aqui um resumo, lembrando que de todos os réus, 2 foram condenados por unanimidade, nos 5 foi crimes. De 4-1 pela condenação, né? Não, mas para 2 réus, para 2 dos réus foi de 5-0. Mauro Cid e Braga Neto. Isso. E para todos os outros, por 4-1. Né? Porque no caso de Mauro Cid e Braga Neto, até mesmo o Luiz Fux resolveu condenar, estranhamente, deixou de condenar o chefe da quadrilha, que é o Jair Bolsonaro. A partir de hoje, o ex-presidente Jair Bolsonaro é oficialmente um chefe da quadrilha golpista condenado por tentar dar um golpe de Estado no Brasil e, muito importante também, 3 generais e um almirante pela primeira vez na história também condenados pelo Supremo Tribunal Federal, William. Nós vamos continuar acompanhando daqui a pouquinho, Rodrigo, Gabi, a dosimetria da pena apresentada pelos ministros. Vai ter uma discussão, inclusive incluindo o ministro Luiz Fux, para dar as penas de todos os condenados. Mas eu queria fazer, mais uma vez, Gabi, acho importante, recorde histórico de audiência aqui do ICL, lembrar que essa condenação, ela é uma condenação pelo golpe de 8 de janeiro, pela tentativa de golpe de Estado, mas é um momento de justiça histórica, pelos mortos
da ditadura militar, pelos desaparecidos políticos, pelos mortos da Covid-19, os milhares de mortos da Covid-19. A gente precisa lembrar que o Al Capone, gangster estadunidense, foi preso por sonegação de imposto, né, Rodrigo? Sim. Mas, na verdade, tinha uma lista longa de crimes cometidos, assassinato, exploração de prostituição, de jogos de azar. Então, nos anos 30, o Al Capone foi preso por sonegação de imposto. Caiu a casa do Al Capone por sonegação de imposto. Mas, obviamente, ele também acabou cumprindo pena, mesmo sem ser condenado por todos os outros crimes que cometeu. Vou usar a figura de linguagem do podcast Medo e Delírio em Brasília. Este é o segundo julgamento mais importante da nossa história. Para mim, o Brasil ainda deve prestar contas com os mortos da Covid-19 e cabe ao PGR, cabe ao Paulo Gonet reabrir o inquérito que apura as responsabilidades sobre as mortes da Covid-19. Acho que esse capítulo se encerra hoje, claro que com muitas repercussões, mas ainda há capítulos em aberto na história do nosso país e os mortos da Covid-19 são desses capítulos, Gabi. William De Luca, Rodrigo Viana, a gente vai voltar agora para as imagens do Supremo Tribunal Federal, porque os ministros estão começando a discutir a dosimetria da pena, o tempo de condenação dos réus. Quem fala agora é o ministro Alexandre de Moraes, o relator do caso. Vamos acompanhar. Então, agora, a pena de Jair Bolsonaro, o ex-presidente, foi fixada pelo Supremo Tribunal Federal em 27 anos e 3 meses. Inclusive, começa ali os 24 anos e 9 meses, né, de reclusão. Regime fechado. Regime fechado. E mais multa de 124 dias multa multiplicados por 2 salários mínimos, cerca de 250 salários mínimos de multa. É a multa aplicada por unanimidade, com exceção do ministro Fux, que não vota porque absolveu, né, Jair Bolsonaro, mas os outros ministros aderiram à sugestão de Alexandre de Moraes. E a gente cumprimenta aqui o Juliano Medeiros, que chegou nesse momento para fazer parte também dessa cobertura especial aqui no N2 Especial. Isso aí, Juliano. Boa tarde para você. Boa tarde, Gabi. Boa tarde, Rodrigo. Boa noite já. Boa noite já, verdade, né? Antes de mais 7 horas nada, da noite. Passou voando esse dia. Antes de mais nada, celebrar o trabalho do ICL, que foi fantástico, né? Até aqui ainda temos muito trabalho nas próximas semanas para repercutir tudo o que aconteceu, mas uma semana que foi histórica, né? E o ICL mostrou aqui um compromisso muito firme com o jornalismo independente, crítico. E, finalmente, 27 anos, né? Uma pena que, de fato, responde ao anseio daqueles que já não aguentavam mais a impunidade de quem foi negligente durante a pandemia, de quem tratou as mulheres, negros e negras, LGBTs como cidadãos e cidadãs de segunda categoria, que não aguentavam mais a impunidade de ver uma pessoa que roubou patrimônio público, joias dadas ao governo brasileiro, ao Estado brasileiro, para tentar, de alguma forma, se beneficiar, que não aguentavam mais um sujeito que seguia atacando a democracia, atacando os poderes da República, mesmo depois de ter saído da presidência da República. De alguma forma, é sempre desconcertante comemorar prisões, né? Porque a prisão é algo que implica num sofrimento de um ser humano, mas neste caso a justiça precisava ser feita. 27 anos, alguns apostavam em 30, em 35 anos, mas 27 anos, regime fechado, com uma multa pesada para alguém que é hoje um milionário, de alguma forma também alivia um pouco a angústia das pessoas, dos brasileiros e brasileiras que sofreram 4 anos sob um governo de extrema-direita, um dia histórico para o Brasil e também para o nosso jornalismo aqui no ICL. Só avisar toda a nossa audiência que nos acompanha que a gente vai trazendo as atualizações sobre as penas, né, a dosimetria que está sendo aplicada para os demais réus do núcleo crucial. Nesse momento, o Alexandre de Moraes está discutindo agora a pena do general Braga Neto. Porque ele falou que vai fazer em ordem decrescente. Então, claro, a pena mais alta do Jair Bolsonaro, a segunda mais alta vai ser a do Braga Neto, que daqui a alguns minutos a gente também vai atualizar e vai trazer aqui para vocês. Nesses 27 anos e 3 meses de prisão para o Bolsonaro, o núcleo, né, a parte maior desta pena, está relacionada com golpe de Estado. Para golpe de Estado, Alexandre de Moraes fixou em 10 anos a pena e depois reduziu pelo fato do Bolsonaro ter mais de 70 anos. Em todos os casos, ele aplicou essa pequena redução pelo fato de ter mais de 70 anos, é um atenuante, né? Mas o principal aqui, golpe de Estado e abolição violenta do Estado democrático foram as penas aí gravíssimas, além do fato dele ser o líder
da organização criminosa golpista. Aliás, a nossa repórter Juliana Dalpiva, que está nesse momento no Supremo Tribunal Federal, já nos adianta a informação de 26 anos para o Walter Braga Neto. 26. A apuração dela, a do Jair Bolsonaro também. A gente trouxe a informação no nosso site 1 minuto antes do Alexandre de Moraes proferir a pena. Só para adiantar também, Mauro Cid, um pouquinho antes do Jair Bolsonaro, saiu a pena do Mauro Cid, colaborador que, pelo fato de ter feito um acordo com o Ministério Público que previa 2 possibilidades, ou perdão judicial, e aí o Alexandre de Moraes disse que isso era inconcebível, já que seria quase que um paralelo à anistia, então, perdão judicial não, mas a outra possibilidade no acordo era 2 anos de pena. Então, Mauro Cid, apenas 2 anos de pena em regime aberto inicial. E perdão para toda a família dele, que pode estar envolvida em outros casos relacionados ao Jair Bolsonaro, inclusive o pai, como a gente sabe, lá nos Estados Unidos, né? Mauro Cid, que, para lembrar, foi preso em 2023, né, cumpriu ali não foi uma pena, né, mas uma prisão preventiva entre maio de 2023 e setembro de 2023, voltou a ser preso em março de 2024, e em 25, agora há pouco, em junho, acabou saindo também um novo mandato de prisão que acabou não sendo cumprido, porque já tinha sido iniciado o julgamento dele. Olha, ficou bastante barato para o Mauro Cid, 2 anos em regime aberto, quer dizer, em 2 anos ele está quite com a justiça brasileira, depois de ter sido um ator fundamental na operação do golpe, na tentativa de liberar as joias sauditas, no financiamento do Bolsonaro enquanto estava no alto exílio em Miami. Então, um sujeito que foi fundamental na conexão dessa organização criminosa, como definiu o Supremo Tribunal Federal, mas que fez o acordo de delação premiada e foi importante também, né, trazendo informações sobre como funcionou esse núcleo. Foi do Mauro Cid que vieram os detalhes da reunião, da famosa reunião do Bolsonaro com os generais para estudar as opções dentro do plano golpista. Quer dizer, a partir daquela minuta que foi formulada, trazida pelo Ministério da Justiça, pelo Anderson Torres, na época, o Mauro Cid é quem relata os detalhes daquela reunião, quais os generais os militares que aderiram ao golpe, quem não aderiu. Então, aqui foi uma peça-chave, né? Mas 2 anos saiu bastante barato, né, Gabriela? Exatamente. Exato. Saiu barato. Nós vamos voltar lá para a transmissão. Tá havendo, nesse momento, o Alexandre de Moraes prevendo 26 anos para o Braga Neto, já saiu isso, e os outros ministros estão votando a pena... 26 anos e 6 meses. E 6 meses. E os outros ministros, nesse momento, decidindo a dosimetria da pena do Braga Neto, Gabi. Vamos retornar. Vamos lá. Muito bem, então tivemos aqui a aplicação da dosimetria das penas de cada um dos réus. Vamos trazer aqui um resumo rapidinho, Rodrigo Viana e Juliano Medeiros. 5 minutinhos, hein, gente, para eles voltarem e terminarem de juntar tudo numa ata. Eles vão basicamente ler a ata agora, é o que está faltando só. Então temos Jair Bolsonaro, 27 anos e 3 meses. Braga Neto, 26 anos. Um resumo aqui que a gente está trazendo, depois a gente vai entrar aqui nos miúdos, nos detalhes. Anderson Torres, 24 anos de prisão. Almir Ganier, também 24 anos, Augusto Heleno, 21, Paulo Sérgio Nogueira, 19 anos de prisão e, para fechar, Alexandre Ramagem, 16 anos, 1 mês e 15 dias. A pena mais específica de todas, né? E Mauro Cid, 2 anos. Mauro Cid pegou a pena menor por causa da colaboração premiada, então fechou com essa ordem o Bolsonaro, Jair Bolsonaro, portanto, 27 anos e 3 meses... a gente passa a ter, eu queria só destacar isso, né? Os Estados Unidos tem o 11 de setembro deles lá, o ataque às Torres Gêmeas. O Chile tem o 11 de setembro, que foi o ataque, a derrubada do Pinochet, o assassinato, né? Aliás, a derrubada de Allende com o golpe de Pinochet. O Brasil passa a ter o seu 11 de setembro. O seu 11 de setembro de 2025, que marca o momento em que, finalmente, a democracia brasileira conseguiu punir, né, derrotar política e juridicamente os golpistas. 11 de setembro de 2025, um presidente golpista julgado e condenado por ser o chefe dessa quadrilha golpista, 3 generais de 4 estrelas condenados, um almirante também condenado. Então, é um momento que marca a história republicana brasileira. Pela primeira vez, a justiça civil brasileira consegue punir, debelar um golpe e mandar para a cadeia esses
golpistas. Juliano, um momento realmente marcante para a história brasileira, né? É importante, no voto do ministro Alexandre de Moraes, ele recuperar... Claro que é o primeiro de vários núcleos da trama golpista que vão ser julgados nas próximas semanas. Mas ele lembra 1.600 denunciados, mais de 700 ações penais, 709 recursos analisados pelo colegiado do Supremo, todos eles rejeitados, inclusive com o voto de Luiz Fux, né? E chegando no final desse processo com a conclusão, pelo menos desse primeiro núcleo, uma condenação pesada para o chefe da quadrilha, Jair Bolsonaro, mas também para o Braga Neto, 26 anos, Anderson Torres, 24, Garnier, 24, Augusto Heleno, 21, Ramagem, 16 anos e Paulo Sérgio, 19 anos, incluindo um deputado federal que perde o mandato e 2 policiais federais que também são desligados da corporação, penas pesadíssimas para o núcleo principal do golpe. Isso. Aliás, eles propõem aqui, né, a perda do mandato, né, parlamentar do Alexandre Ramagem, para dar aqui os detalhes, por condenação a esse regime fechado, né, superior a 120 dias pela lei. Agora, a declaração é pela mesa da Câmara dos Deputados. Então, a gente aguarda a Câmara referendar. E tem também a inelegibilidade dos réus, que é pela lei da ficha limpa. E, por fim, o Superior Tribunal Militar, ele também teve essa recomendação de aplicar a declaração do que eles chamam de declaração de indignidade. Dos oficiais militares. Os oficiais, que é por condenação a uma pena superior a 2 anos. Exatamente. Então, o Supremo Tribunal Federal remete à Justiça Militar a recomendação de que a Justiça Militar puna 3 generais de 4 estrelas. Nós estamos falando do Augusto Heleno, velho colaborador da ditadura. Nós estamos falando do Braga Neto, o vice de Bolsonaro, que depois do Lula eleito dizia: esperem um pouquinho que vai ter coisa boa para vocês. E nós estamos vendo o Braga Neto, coisa boa, teve... Só mais 72 horas, né? Só mais 72 horas e agora ele vai ter 26 anos de cadeia para pensar nisso. E, por último, o terceiro general condenado, general de 4 estrelas, o general Paulo Sérgio, que foi ministro da Defesa, chefe do Exército, e tomou uma pena altíssima aqui, mas na última hora até ficou para 19 anos por recomendação do ministro Flávio Dino, já que houve uma dúvida se ficaria em 20 anos, acabou ficando em 19 anos. Eu acho, assim, importantíssimo a gente observar estas penas, essas punições e também as indenizações, né? As indenizações, no caso do Bolsonaro, o Bolsonaro vai ter que pagar uma multa de 124 dias multa, multiplicado por 2 salários mínimos. Eles iam dar um salário mínimo para cada dia multa, mas daí o Flávio Dino diz: espera aí, esse sujeito ganha muito dinheiro fazendo recolhimento de PIX, ele pode pagar um pouco mais de multa, já que ele é o chefe da quadrilha, Jair Bolsonaro, chefe da quadrilha golpista, depois de infernizar o Brasil por 4 anos, fazer a gente sofrer tudo que sofreu também na pandemia, ameaçar a democracia brasileira. O ministro Alexandre de Moraes hoje chegou a passar um vídeo, Juliano, durante o julgamento, para fazer lembrar o que aconteceu no Brasil, porque o voto de ontem vergonhoso do Fux dava a impressão que tinha sido assim, uma coisa menor. Não foi. Hoje o ministro Alexandre de Moraes passou durante a sessão vídeo com aquele discurso golpista de 2021 do Bolsonaro, mostrando começou em 21 e foi até o 8 de janeiro, e é por isso tudo que eles estão sendo condenados, e é por isso tudo que o Jair Bolsonaro é considerado hoje um chefe da quadrilha golpista, condenado a 27 anos e 3 meses de cadeia. Algumas pessoas na minha rede aqui estão dizendo é pouco. Eu acho que é uma pena bastante razoável e bastante importante. 27 anos de cadeia para um homem que tem 70 anos de idade, um golpista agora condenado e vai para a cadeia, Gabi. Que, aliás, teve esse atenuante justamente pela idade. Pela idade. Pelos 70 mais de 30 anos. anos. Ia ficar em mais de 30. Aí, nos vários crimes, houve sempre a aplicação do atenuante por parte do ministro relator. É isso. A gente rapidamente vai a Brasília. Heloísa Vilela está a postos ali na frente do Supremo Tribunal Federal. Elô, boa noite. A gente já tem praticamente tudo decidido, né? Só falta referendar agora a primeira turma. Boa noite, Gabi. Aliás, boa noite não, muito boa noite, Gabriela Varela. Muito boa noite. Vocês vão me dar licença, mas eu vou ter que repetir.
Bolsonaro condenado a 27 anos e 3 meses pelos 5 crimes que cometeu. Isso é inédito, isso é histórico, nunca aconteceu no Brasil, como muito bem ressaltaram hoje alguns ministros aqui do Supremo Tribunal Federal. É um momento que causou, assim, muita movimentação, estava todo mundo esperando por essa pena. Bolsonaro condenado por 27 anos e 3 meses. Foi uma surpresa, algumas pessoas esperavam mais, mas acho que você tem toda a razão, Rodrigo. Uma pessoa da idade dele, 27 anos, é o fim da vida dele. Então, é uma pena forte, pesada, mas eu acho que é importante destacar o que vários ministros disseram aqui. É uma pena preventiva, para que isso nunca mais aconteça, porque essa é a intenção dessa pena. Não é só pagar pelo crime que cometeu, mas é impedir que isso continue acontecendo. E por que é histórico? Porque é a primeira vez que a gente faz isso no Brasil, como muito bem ressaltou a ministra Carmen Lúcia, que chegou no final do seu voto, dizendo que o Brasil só vale a pena porque a gente está conseguindo defender a nossa democracia. Aliás, que voto, né? Que voto! Quantidade de frases que tem para destacar desse voto e o clima todo ali na primeira turma de participação de todos os ministros, com exceção do ministro Fux. Todos os outros participavam na troca de olhares, nos apartes, na complementação das ideias, no reforço da ideia que um apresentou e o outro vai e corrobora. Foi interessantíssimo de ver esse momento de tão perto. Eu vou falar para vocês, eu que estou de volta no Brasil tem 2 anos e pouco, passei tantos anos da minha vida fora, me sinto especialmente recompensada de participar ativamente desse momento histórico na vida do meu país. É impressionante. Muito forte mesmo. E parabéns, Elô. Olha, a cobertura que você liderou aí em Brasília com a equipe do ICL mostra toda a grandeza da tua condição de jornalista, trazendo para toda a comunidade do ICL o que aconteceu aí. E comenta pra gente o clima que tá, porque... Olha, eu vou fazer... Tem jornalista... Olha, eu vou fazer uma surpresa aqui para vocês. Vou trazer ao vivo aqui o líder do PT na Câmara dos Deputados, o deputado Lidbeck Faria. E eu queria... De cara, eu sei que hoje é um dia importante para a nossa democracia, que está todo mundo comemorando o fato da gente conseguir protegê-la, mas eu queria lhe perguntar uma coisa. O ministro Alexandre de Moraes deixou muito claro um recado para o outro lado da rua. Ele disse que não cabe, é cláusula da Constituição, crime contra o Estado Democrático de Direito, não cabe indulto presidencial, não cabe perdão do judiciário e não cabe anistia vindo do parlamento. Então, como é que isso fica agora para o parlamento? Luísa, primeiro um prazer falar com vocês do ICL num dia tão marcante para a nossa democracia. Você sabe, Luísa, que hoje eu me emocionei aqui, porque não tem como a gente não lembrar dos mortos pela ditadura militar, de Rubens Paiva, de Zuzu Ângel, de Vladimir Herzog. Porque isso só veio acontecer de novo porque essa turma não foi condenada. Os militares que tentaram matar Rubens Paiva. Agora, voltando à sua pergunta, deixa eu te falar, desde o domingo, o Gilmar Mendes, quando responde aquele Twitter, disse a mesma coisa. Crimes contra o Estado Democrático de Direito são impassíveis de anistia. O voto do ministro Flávio Dino, ele pegou toda a jurisprudência aqui no Supremo. Você sabe que tem um voto do ministro Fux? O Fux mesmo, que deu aquele voto inacreditável, que disse que o tenente-coronel Mauro Cid, você vê que ele reconheceu a Operação Punhal Verde Amarelo. Então ele condena o Mauro Cid na Operação Punhal Verde Amarelo, condena o Braga Neto e não condena o chefe. Então, ficou com o mordomo só, né? Mas o Fux, no voto do caso do Daniel Silveira, que foi aquele que Bolsonaro, aquele deputado, quis dar o indulto, ele disse de forma clara no voto: é impassível de anistia, crime contra o Estado Democrático de Direito, porque é cláusula pétrea. Agora eu quero dar uma novidade aqui para vocês. A Lei de Organização Criminosa, Lei 12.850, diz o seguinte, no artigo 2º: as lideranças de organizações criminosas armadas ou que têm armas à disposição
deverão iniciar o cumprimento da pena em estabelecimento penal de segurança máxima. O que é que eu quero dizer com isso? É que Bolsonaro vai ser preso na Papuda. São 27 anos e 3 meses, vai ter o período fechado. A lei de organização criminosa, ele foi condenado como chefe de organização criminosa armada. Não dá uma outra alternativa do que ele ser preso, no caso, na Papuda. Então eu queria dar essa notícia aqui para vocês do ICL e dizer, olha, valeu muito. E quero dizer sempre do meu respeito a vocês, do ICL, quem está assistindo o ICL nesse momento. Estamos vivendo um dia histórico. Histórico, com certeza. Muito obrigada, deputada. E agora a gente vai continuar acompanhando a luta do outro lado da rua, mas isso é para a semana que vem. Essa semana a gente está só com a história hoje da solução aqui. Uma cerveja, não merece. Valeu, pessoal. Obrigada, deputada. É isso, né? Então já deu uma notícia boa, porque essa não foi comentada aqui na primeira turma, mas então tem que ser num presídio de segurança máxima. Fechado, e segundo ele, né, Ilô, ele acabou de ler ali que num dos artigos da lei, que foi a base da condenação, tem que ser em segurança máxima, portanto, domiciliar, cela da PF, não. Papuda, segundo um entendimento aí do Lindbergh Farias, isso depois da condenação vem na fase de execução, certamente o ministro relator vai enfrentar esse tema, mas já está colocado aí pelo Lindbergh, Gabi. Super importante, inclusive, a gente trazer aqui esse esclarecimento. Quero agradecer, Elô, que logo volta aqui com a gente também a conversar. Elô, bom trabalho por aí, está acabando. Já já a gente traz aqui o resultado final lá da primeira turma do Supremo Tribunal Federal. A gente continua por aqui no estúdio também. E, Rodrigo, a gente teve hoje, assim, recorde de audiência, teve esse julgamento com uma sentença histórica. 11 de setembro de 2025 11 de setembro no Brasil. De 2025 no Brasil. E a gente trouxe também um dia especial para a gente por uma estreia nossa, né? Da Liberta, a nossa revista Liberta, que está estreando hoje, né? Na verdade, o anúncio foi feito hoje, mas você vai poder ler no final de semana, no próximo sábado. Então, para você que está nos acompanhando e não sabe do que eu estou falando, porque não assistiu o N1, que hoje o Eduardo Moreira estava lá trazendo todas as informações da nossa revista digital aqui e semanal do ICL, que é a Liberta, a gente vai trazer um espaço ali para um jornalismo crítico, aprofundado, né, de análise, como a gente faz aqui no nosso dia a dia já, nos nossos programas em vídeo, mas vai ser um espaço ali para quem gosta também de ter a nossa leitura. E ela nasce junto com o julgamento histórico do Bolsonaro. E olha a capa, Gabi, a capa assinada pelo glorioso Aroeira, um dos maiores artistas gráficos, cartunistas do Brasil. Capa do Aroeira é um luxo na estreia dessa revista. Liberta a queda de Bolsonaro, disponível a partir desse fim de semana. É a capa da primeira edição, edição histórica, edição de colecionador aí para você. Uma edição de uma revista digital com esta belíssima capa e no momento especialíssimo aqui pra gente, Gabi. É isso, lembrando que vai ter essa estreia com artigos, né, colunas dos nossos jornalistas, do nosso time aqui do ICL, que você acompanha todas as carinhas aí para você que nos acompanha em vídeo, mas tem texto do Chico Sá, do Rodrigo Viana, tem meu também, Juliana Dalpiva, Chico Pinheiro, Eduardo Moreira, William Deluca, enfim, todo o nosso time vai ter um artigo exclusivo. E aí o preço, né, é um plano anual, é um preço especial de lançamento que a gente traz aqui também, que é de R$ 14,90 por mês. Então, você paga... o aluno do ICL ainda tem desconto. Tem desconto. É mais barato ainda. R$ 9,90 por mês. Então, você que ainda não é aluno do ICL, pode se tornar, até sábado vem o desconto. Que é o preço ali de um pão na chapa. O Edu gosta de fazer essa lembrança lá. Cada edição, né? Se você divide por 4, são 4 edições no mês, R$ 2,50, nem isso. Cada edição da revista. E você ganha ainda, quem assinar agora, ganha um e-book exclusivo, O Fim de Bolsonaro, que é um documentário também que a nossa equipe está terminando agora. O Fim de Bolsonaro, você ganha esse e-book. Está incluindo nesse momento, já está no pacote. Né, o voto do ministro, né? É isso. O voto dos ministros também, nesse documentário que a gente estreia no próximo domingo, mas fica o convite, então, para você vir acompanhar a gente também, as nossas análises na nossa revista digital, que a gente
anuncia e compartilha com vocês com muita alegria. Como é que assina mesmo, Gabi? Tem aí um link para assinatura, né? As pessoas que estão nos acompanhando têm um link para assinatura. Acho que era bom a gente até depois colocar na tela Isso, o link. vai lá em revistaliberta.com.br para fazer a sua assinatura e acompanhar os artigos, a nossa estreia nesse final de semana, no próximo sábado. E também tem o QR Code aqui na tela para você que está nos acompanhando em vídeo também. Você pode aqui apontar o seu celular e fazer a sua inscrição. A sua assinatura, isso aí. Beleza, isso aí. pura. Bom, esquenta para o Despertar ICL, né? Daqui uma semana temos Despertar ICL, você já vai ler a revista antes. De chegar lá. Vai chegar aquecido, quem sabe, para pegar o autógrafo do Rodrigo Viana, da Gabriela Varela, na sua Liberta. Não. Né? Olha, a revista sob a regência do nosso Chico Alves, né? Que é o editor do site e que também tem a responsabilidade desse lançamento editorial importantíssimo. É isso. Muito bom poder compartilhar essa novidade. Que dia, né, gente? Trazendo só coisa boa aqui. Hoje é só notícia boa. Ô, Gabi, terminou ali a sessão, mas não terminou, né? Porque eles ainda têm que ler a ata final. Na verdade, é para colocar no papel tudo que foi decidido, mas não muda mais nada, Juliano. Então, o Supremo hoje, eu achei assim, foi uma espécie de justiça histórica e justiça poética que o voto decisivo pela condenação do Jair Bolsonaro, um homem que detesta a mulher, Gabi, já falou as maiores barbaridades sobre mulher, agrediu verbalmente, ameaçou, disse que não estuprava mulher feia, perdeu a eleição de 2022. Ameaçou a nossa repórter, Manuela Borges. Ameaçou no passado a nossa repórter, ameaçou a Maria do Rosário, perdeu a eleição com o voto das mulheres, disse que a filha dele era uma fraquejada. A filha não tem nada com isso, a filha é uma criança, uma adolescente agora, né? Foi condenado com o voto de uma mulher. A única mulher do Supremo, Carmen Lúcia, deu o voto que levou o Bolsonaro para a cadeia, vai levar, né? Vai levar. Depois confirmado também pelo Zanin, 4-1, Bolsonaro condenado há 27 anos e 3 meses. Eu ainda não... Caiu a ficha para todo mundo, você que está nos acompanhando, caiu a ficha de que o Bolsonaro está condenado e vai para Papuda, segundo o Lindbergh Farias anunciou agora há pouco para a gente. Ainda é algo que a gente ficou durante anos falando, esse homem merece uma condenação. Foi condenado. Tem outro ponto aí para a gente chamar a atenção também, que é a inelegibilidade, né? Porque o Bolsonaro já foi condenado a ficar inelegível anteriormente. E agora estica mais um pouco, estica a inelegibilidade dele. Que é 8 anos a partir da condenação. Então ele já vinha inelegível pelo TSE e agora estica mais. É 8 anos daqui para frente. Então... Essa é uma observação importante também. Importantíssima, também ficou inelegível. Chamar atenção também, acho que pro voto do Zanin, que foi um voto menos combativo do que o voto da ministra Carmen Lúcia, que foi o grande voto do dia. Carmen Lúcia, né? Mas que com muito cuidado e muita sutileza, Rodrigo, Gabi, a nossa audiência, lembrou, eu acho que num trecho mais luminoso do voto dele, a ameaça do uso constante da força via exército, via... Marinha, Aeronáutica, o tempo todo havia uma tentativa de mobilizar essa força para dar aquilo que o golpe não tinha, que era o elemento militar. Ele traz isso de volta para responder aquele voto vergonhoso do Luiz Fux ontem, né, que diz que há um crime que não há autor, né, simplesmente não há chefe do crime de tentativa de abolição violenta do golpe do Estado Democrático de Direito, crime pelo qual ele condena o Braga Neto e condena o Mauro Cid, né, e o Zanin também num voto muito mais técnico, digamos assim, mas também trazendo, né, a presença constante do uso da violência como um recurso que os bolsonaristas tentaram mobilizar o tempo todo e que, se tivessem conseguido, o golpe certamente teria sido concretizado. Né? Tiveram várias frases emblemáticas, né, dos ministros, porque parece que foi o dia inteiro a gente falando sobre isso, então parece que vai se perdendo ali, ainda mais quando a gente tem essa notícia, né, do tempo de condenação do Jair Bolsonaro, um ex-presidente, uma decisão histórica, mas foi um dia muito marcado pelas falas da ministra Carmen Lúcia, de tiradas ali do Flávio Dino, do próprio Alexandre de Moraes, exibiu vídeo à parte que pediu a ministra Carmen Lúcia, numa fala muito emblemática também, para falar sobre a prova cabal, né, de que o Bolsonaro liderou a trama golpista. Então a gente traz aqui agora também lá de Brasília, Guga Noblar junto com Heloísa Vilela. Eles estão com o Ivan Valente, o deputado, neste momento. Manda um abraço do Juliano pro Ivan Valente, meu companheiro. Juliano tá mandando um abraço, mas ele tá lá no estúdio. E eu
queria muito trazer o Ivan, porque a gente tem acompanhado de perto, junto aqui, esse julgamento, conversado durante esse tempo todo. E o Ivan, eu devo falar o deputado Ivan Valente. O Ivan, na minha opinião, ele personifica o que a gente está vivendo aqui hoje, porque ele passou as consequências mais duras da ditadura e hoje viu os militares serem condenados. Eu queria a sua impressão acompanhando todo esse processo. Queria falar a todo o povo do ICL, vocês aqui que estão comigo, com esse prazer, dizer a vocês o seguinte: hoje não parece, mas é um grande dia histórico, é uma marca na nossa história, porque em 130 anos quase de república, nunca um general de 4 estrelas, um almirante foi condenado a 27 anos, a 23 anos, a 25 anos. Sair de cena, entende? Sair de cena. Ou seja, aqui, isso marca, na minha opinião, uma barreira contra a tutela militar que eles estabeleceram no poder moderador, artigo 142. Começa por aí. A segunda questão, essa ideia da instabilidade da democracia. Nós vivemos uma eterna instabilidade. Teve a ditadura até 45 e depois, no meio do caminho, eles interromperam novamente, 45, 64. E depois, quando nós saímos para a Constituinte, nesse momento, 37 anos de Assembleia Nacional Constituinte, 40 anos de redemocratização, de repente surge algo que nos leva por um triz a uma nova ditadura, que o próprio general Freire Gomes falou: você está querendo uma ditadura de 30 anos? Não era nem de 21. Nós tivemos por pouco para uma ditadura, porque a elite brasileira é podre, entende? Ela não tem projeto de nação, então ela pesca aventureiros para manter essa concentração de renda e de terra que é pornográfica no nosso país. Então, o que aconteceu é o seguinte: o Bolsonaro é aquilo, não tem tu, vai tu mesmo, senão vai Tarcísio, bolsonarista invernizado que agrediu duramente o Supremo Tribunal Federal e etc. Então, esse dia é histórico. Então, nós tivemos um grande ganho e isso vai baixar a moral da tropa. Vamos ver, Guga? Essa é a minha dúvida. Vai baixar a moral da tropa ou por conta do Fux, da divergência, vai continuar inflamado lá no Congresso Nacional a oposição e essa luta pela anistia? Essa quebra de paradigma, militares sendo presos, vai colocar um fim também nesse ambiente de golpe que sempre ronda a República do Brasil? A gente está sempre saindo de um golpe para outro. Isso acabou, na sua opinião, ou vai continuar, inclusive agora, com a tentativa de anistia? O que acontece é que eles normalizaram o golpismo, entende? E o atentado à democracia. Mas hoje foi uma resposta a isso. Quer dizer que acabou o golpismo continuado? Não. Anistia, tentativa permanente de anistia, de cooptar o Congresso Nacional, o Centrão, mais a extrema-direita, passar anistia na marra para provocar aqui, entende? E já significa que eles não perderam ainda o vício, entendeu, do golpe. A segunda questão é que eles querem se blindar, os deputados, entendeu? A PEC da blindagem, a anistia e a manutenção das emendas parlamentares do orçamento secreto são 3 questões para mantê-los vivos nessa questão. Mas eu não tenho nenhuma dúvida que este foi um momento histórico. Eles tentaram o golpe, eles gastaram a bala na agulha para o golpe, e eles vão ter que ficar fustigando a democracia. Então, o que aconteceu aqui hoje é um marco daqui para frente. Não quer dizer que eles não vão tentar, mas eles ainda vão tentar pela via legal, seja com Tarcísio de Freitas, com outras pessoas, mas são pessoas antidemocráticas, entendeu? Ou seja, o bolsonarismo não voltou pro bueiro ainda, tá? Mas está com o pezinho lá. Está com o pezinho lá pelo seguinte: o Supremo Tribunal Federal será a última barreira. Se eles votarem a anistia, conseguir passar no Senado, derrubar o veto do Lula, tudo isso aí,
ela morre aqui e eles não têm o que fazer, porque eles teriam que fazer o que eles fizeram no dia 8 de janeiro, ou eles fizeram na conspiração do golpe, e hoje eles não têm condições de fazê-lo, mesmo com o apoio externo do imperialismo e do trumpismo aqui no nosso país. Agora, prejudica muito a vida nossa, prejudica a nossa democracia e a vida da população. Mas nesse momento, eu que vivi os 20 anos debaixo da ditadura, debaixo de uma correlação de forças muito ruim, entende? Quero dizer que ainda sou otimista com o futuro. Então, nós vamos construir essa democracia, mas tem que ter enfrentamento. Tem que ter coragem para dizer que o fascismo não passará no Brasil. Muito obrigada, deputado. Muito obrigada, é isso mesmo. A vocês aí. E eu... Sempre um prazer. Obrigada. Eu complementaria o que disse o deputado agora com o que disse o ministro Alexandre de Moraes, respondendo ao Fux. Porque o Fux veio com aquela história de que nós somos o exemplo para todos os magistrados do Brasil, então não podemos exagerar. Aí hoje o que ele disse? Nós somos o exemplo, sim. Se a gente abaixar a cabeça, se curvar, o que farão os juízes de comarca quando os prefeitos das suas cidades começarem a instigar a população contra a justiça? Como eles vão se proteger sem o aparato de defesa que o Supremo Tribunal Federal tem? Então, eu achei um ótimo exemplo. E o Guga tinha uma novidade para contar aqui de reação? Olha, durante o julgamento, assim que chegou ao 4-1, eu apurei que o Eduardo Bolsonaro ligou no deputado Zucco aqui dentro. O Zucco se saiu ali do local onde ele estava para atender o Eduardo Bolsonaro. Disse depois que o Eduardo não está tenso, está tudo bem com o Eduardo Bolsonaro. Ele está, sim, passando sem nenhum trauma pela condenação do pai dele, o que não parece verdade, porque se a gente for olhar as redes sociais, logo depois também o Eduardo Bolsonaro gravou um vídeo usando aquele discurso da porta-voz da Casa Branca, Caroline Levitt, que ameaçou usar o poderio militar americano contra o Brasil. E está agora Eduardo, no maior mimimi, dizendo que sim, quem sabe caças virão ao Brasil, ou navios. Ele está ameaçando, usando o discurso da porta-voz americana para, mais uma vez, lançar ameaças contra o país, apesar de ter ligado no Zucco e ter passado para o Zucco que está tudo ok, e que eles vão saber lidar com essa nova fase, que é a fase da condenação do pai dele. Mas não está sabendo, não. Já está apelando de novo pro Trump. Aquela frase do Lula, né? Trump, ajuda o papai. Tá lá de novo, Eduardo Bolsonaro. Você imaginando aqui o Trump ajuda o papai. Escuta, Guga e Elô, a gente tem, acho que a Gabi tem aqui, a fala do Trump. O Trump já se pronunciou. Aliás, Marco Rubio se pronunciou lá nos Estados Unidos. Também. E o Trump também, né, Gabi? A gente tem a fala dele aí para rodar, não tem? A gente tem essa fala do Donald Trump dizendo que está surpreso e está desgostoso com o judiciário brasileiro, né? Então a gente vai transmitir agora o que disse Donald Trump, legendado, presidente dos Estados Unidos, a respeito disso. Vamos lá. Are you thinking further sanctions to Brazil because of this Bolsonaro? Well, I watched that trial. I know him pretty well. Foreign leader. I thought he was a good president of Brazil. And it's very surprising that could happen. That's very much like they tried to do with me, but they didn't get away with it at all. But I can only say this. Eu quero aproveitar e trazer aqui a fala do Marco Rubio. Ele postou nas redes sociais a respeito disso. Exatamente. Foi outro tom, né? O Trump foi bem comedido. Para quem esperava um Trump mais engajado na defesa do Bolsonaro, não foi isso que veio, não. Vamos ver o Marco Rubio. Aliás, desculpa, Gabi. Olha, mas sabe o que eu achei bacana? Fala, que no julgamento aqui hoje, o Trump acabou de dizer, tentaram fazer comigo o que acabaram de fazer com ele. E foi justamente nesse sentido que o ministro Flávio Dino falou hoje sobre os exemplos. E falou justamente isso, que quando a gente não pune esse tipo de coisa, esse tipo de tentativa, pode vir um resultado bem adverso, e citou os Estados Unidos como exemplo. Então, daqui também partiu recado para a Casa Branca.
Porque para o Trump é muito ruim, né, também. Essa condenação do Bolsonaro passa aquela sensação de que o Brasil, sim, sabe lidar com as ameaças à democracia. O Brasil, sim, sabe proteger o seu Estado democrático de direito e passa também a imagem de que os americanos não. Esses erraram, não souberam se proteger do Trump. Então, para o Trump, é muito ruim essa condenação, porque, sim, passa essa imagem de um país que seria subdesenvolvido, mas que está à frente dos americanos na proteção aos seus direitos, da sua democracia. E aí, claro, fica uma imagem ruim para os americanos e para o Trump. Eu acho que esse foi um dos motivos dele se meter tanto e até tá já acusando o golpe e reclamando na internet. Elô e Guga, aqui a gente volta também a reforçar o que disse o secretário de Estado americano, o Marco Rubio, falando que os Estados Unidos vão responder, a gente está vendo aqui na tela, ele chamou de caça às bruxas a decisão do nosso judiciário brasileiro. As perseguições políticas pelo violador de direitos humanos sancionado, Alexandre de Moraes, continuam, pois ele e os outros ministros do Supremo decidiram injustamente prender o ex-presidente Jair Bolsonaro, e é ali que ele diz que é uma caça às bruxas, enfim, num tom muito mais inflamado que o próprio Donald Trump, né, Rodrigo? O que eu queria comentar, Gabi, era justamente a fala do Trump, porque nem todo mundo conseguiu entender, ele falou em inglês, tinha legenda aqui, ele diz que ele estava surpreso, e aí ele diz assim, tentaram fazer comigo a mesma coisa que estão fazendo lá. Então, é isso mesmo, Trump. Né? Aqui no Brasil se conseguiu punir, porque você insuflou a sua turma lá no Capitólio e não teve punição nenhuma. Então, realmente, o Brasil é um péssimo exemplo de uma democracia que está sabendo se defender, enquanto nos Estados Unidos a gente tem uma democracia com todos os defeitos que está sucumbindo a um regime autoritário. Isso é que talvez preocupe o Trump. Agora, eu concordo com o Juliano, eu não senti uma defesa muito efetiva assim do Bolsonaro. O Trump fala mais dele mesmo do que do próprio Jair Bolsonaro. Ele diz, eu estou surpreso. Acho que ele pensava, com toda a pressão que eu vou fazer, vamos conseguir abafar esse julgamento ou interromper. Conseguiu no máximo um voto. Toda a pressão para conseguir só aquele voto vergonhoso do... Voto de 12 horas. Do Luiz Fux. 12 horas de voto vergonhoso do Luiz Fux. Me parece que foi tudo que o Trump conseguiu, viu? Elô? Exatamente, não conseguiu nada mais do que isso. Agora, em matéria de defesa da democracia, vamos falar de uma coisa melhor, que foi a maneira como a ministra Carmen Lúcia falou dessa defesa da democracia. Eu achei muito lindo, porque hoje de manhã eu estava aqui justamente naquela parte ali da frente do Supremo Tribunal Federal, que tem aquelas pilastras que o Niemeyer desenhou, que são curvas e vão embora para o céu, né? Toda a vida, altíssimas. Eu estava olhando aquilo, coisa mais bonita, né? Vai em direção ao céu. Ela falou do prédio, da arquitetura do STF, das curvas e da transparência dos vidros, como uma parte da democracia em si, refletida na arquitetura. E ela falou, esse prédio foi muito atacado, mas ela disse, eles atacaram uma parte material da democracia, mas a democracia é imaterial e por isso ela sobreviveu. E ela disse, se destruírem 1000 vezes, nós vamos reconstruir 1001 vezes, como fizemos logo depois da destruição, que foi a pior destruição, foi aqui no Supremo, né, no 8 de janeiro. Então achei assim... Lindo, eu achei lindo de morrer. Assim, eu tô emocionado, eu não vi essa parte. Foi super bonito, assim. Ela recitou um poema do Afonso Romano de Santana, que pergunta que país é esse, que foi de chorar. Sensacional, parabéns, Carmen Lúcia. Foi poético, foi sentido, foi legalmente perfeito e foi colocando politicamente, né, o que é a democracia, a importância que tem pra gente. Achei maravilhoso. Nossa, eu achei lindo também. A Carmen Lúcia, ela não fraqueja nunca. Aliás, quem fraquejou foi o Fux. Esse sim fraquejou feio. E agora, Trump, dá um green card pro Fux e leva o Fux para os Estados Unidos. Quem sabe você consegue até indicá-lo aí para a Suprema Corte Americana, que já está tão contaminada com juízes militantes e partidários. Então leva o Fux. O Fux, inclusive, a gente não sabe o que vai acontecer com ele. Muita gente dizendo que ele votou dessa maneira porque está querendo abrir portas com a política. O Valdemar da Costa Neto, sendo entrevistado hoje, falou
que pense em convidar o Fux para o PL, para disputar o Senado no Rio. Segundo o Valdemar, o que ele está ouvindo é que depois de ontem, o Fux leva fácil o Senado pelo Rio de Janeiro, e eu não duvido. Olha, se ele fizer campanha como fez esse discurso, acho que não vai dar certo, não. Ele virou agora o Super Moro 2.0. Ele é o novo Moro da direita. Então, assim como o Moro tinha aquela militância favorável a ele, o Fux conquistou essa militância ontem. E, segundo o Valdemar, vence no Rio para o Senado. Será Fux candidato ao Senado? Seria todo terrível. Sentido essa sua observação. Terrível. Seria terrível, mas agora está no ar. Veremos as cenas dos próximos capítulos. Será que Fux vai entrar na política? A gente vai se aposentar um pouquinho antes do STF e vai se aventurar? Valdemar ventilando isso agora. Elô, obrigada por ter, inclusive, ressaltado esse trecho ali do voto da ministra Carmen Lúcia, porque foi muito emocionante mesmo. Logo aquele início do voto dela foi muito simbólico. Ela teve várias frases ali que saltaram aos olhos e aos ouvidos também, né, de quem estava acompanhando o voto da ministra Carmen Lúcia ali no Supremo. Gabi, saltaram a alma. Exatamente. E tem uma parte ali que ela disse: quem dá golpe vira herói, não golpista. Quer dizer, quando já deu golpe, já era. Enfim, ela falou tudo que ela tinha que dizer, mas de um jeito muito bonito, né? Muito sensível, a ministra Carmen Lúcia. Para além de tudo, para além de ser simbólico, para ela fechar a decisão pela condenação do Bolsonaro, né, por maioria, ainda teve essa cereja do bolo. E com toda a generosidade que faltou ao Fux ontem, né, que interditou o diálogo com os seus colegas ministros. Ela abriu, né? Ela abriu, ela foi aquele jogador que toca a bola para que a bola rode, para que o time jogue, para que o entendimento seja construído no diálogo, na escuta, enquanto que o Fux fez o que os autoritários fazem. Falou 12 horas sem parar, não deu a parte a ninguém. Foi realmente um contraponto. Você me permite uma parte, Juliano? Porque eu achei aqui um trecho, eu estava procurando aqui um trecho da fala da Carmen Lúcia, em que ela diz: o que há de inédito nessa ação penal é que nela pulsa o Brasil que me dói. A presente ação penal é quase um encontro do Brasil com seu passado, seu presente e com o seu futuro. Eu achei essa frase... É algo impossível de alguém que não é amante da democracia como o Fux, que é um carreirista, alguém que passou a vida inteira galgando espaços de poder no judiciário, fazendo as alianças mais esdrúxulas que precisava fazer para chegar onde chegou. É impossível entender o que a Carmen Lúcia disse nesse voto ao ressaltar que o julgamento dos generais golpistas, de um ex-presidente golpista, era o encontro também de um Brasil que nunca se colocou de frente com a sua própria história, né? Olha, eu já vou passar a palavra para vocês em Brasília, gente. Fala agora o presidente do Supremo Tribunal Federal, lá na primeira turma, o ministro Barroso. Vamos ouvir? Vamos lá. Brasil. E quero aqui repetir uma vez mais. Tratou-se de um julgamento público, transparente, com devido processo legal, baseado em provas as mais diversas, vídeos, textos, mensagens, confissões. As compreensões contrárias fazem parte da vida, mas só o desconhecimento profundo dos fatos ou uma motivação descolada da realidade encontrará neste julgamento algum tipo de perseguição política. A vida, no entanto, é plural, assim como também é este tribunal. E por essa razão não quero deixar de manifestar respeito e compreensão pela posição divergente. Pensamento único só existe nas ditaduras. Na vida democrática, antes da ideologia, antes das escolhas legítimas e das diferentes visões de mundo, tem de existir o compromisso com as regras do jogo, com as instituições e com o respeito aos resultados eleitorais. Essa é a mensagem mais importante desse julgamento. Concluo, portanto, o tribunal cumpriu missão importante e histórica de julgar, com base em evidências às quais todos têm acesso, importantes autoridades civis e militares pela tentativa de golpe de Estado. Ninguém sai hoje daqui feliz, mas a gente deve cumprir com coragem e serenidade as missões que a vida nos dá. E é por isso mesmo que eu estou aqui. Acredito que nós estejamos encerrando os ciclos do atraso na história brasileira,
marcados pelo golpismo e pela quebra da legalidade constitucional. Sou convencido que algumas incompreensões de hoje irão se transformar em reconhecimento no futuro. E desejo muito sinceramente que estejamos virando uma página da vida brasileira e que possamos reconstruir relações, pacificar o país e trabalharmos por uma agenda comum verdadeiramente patriótica, com as divergências naturais da democracia, mas sem intolerância, extremismo ou incivilidade. Que possamos iniciar uma era de boa-fé, boa vontade, justiça e prosperidade para todos. Por delegação do presidente da turma, Cristiano Zanin, eu declaro encerrada esta sessão. Muito obrigado a todos. Foi assim que encerramos, então, o julgamento da primeira turma do Supremo Tribunal Federal, do núcleo crucial. Pediu a palavra o presidente do Supremo, o Luiz Roberto Barroso, e terminou numa fala emocionada, né? Sim, para dar... Largou a voz ali no final. Foi uma defesa, assim, institucional da democracia, e não é comum, né, o presidente do tribunal se apresentar para o encerramento de uma sessão da primeira turma, mas ele mesmo falou, foi por delegação do Zanin que o Barroso sentou ali na cadeira e fez esse discurso final, dizendo, inclusive ele soltou uma frase ali que eu não sei se bate para todo mundo, ninguém fica feliz num dia como hoje. Eu não sei não, Barroso, acho que tem uns 55%, 60% do país feliz com o que aconteceu, porque são aqueles brasileiros que não toleram brincadeira com a democracia e muito menos quando ela vem de fora para dentro, né, com ameaças no curso do processo, que continuam. No dia de hoje, enquanto o Supremo estava julgando, as ameaças continuaram. Mas eu achei bastante significativa a presença dele. Vocês já destacaram algumas falas aí, foram muitas falas, né, da ministra Carmen Lúcia. Eu queria só destacar uma também. Num dos apartes, o ministro Flávio Dino pede a palavra ao Zanin, hoje, né? Porque tinha uma história que ontem o Fux levantou, não houve violência. Como é que não houve violência? Como é que não houve violência? Então, o Flávio Dino e o Alexandre de Moraes, principalmente, retomaram esse tema. O Zanin também mostrou que houve violência, que foi uma tentativa de golpe violento, que previa assassinato, previa envenenar o Lula, previa explodir. Não é que previa, mas chegou ao ponto de colocar uma bomba no aeroporto. Então, houve violência. A diferença, disse o Flávio Dino, é que no golpe de 64, onde havia tanque na rua, eles não produziram tantas provas documentais. E aí ele até ironizou essa turma golpista do Bolsonaro. Ele falou o seguinte, no golpe de 64 foram menos provas documentais do que agora. Só faltou eles produzirem uma ata completa do golpe. E teve perto disso, né? Porque tinha aqueles documentos do punhal verde e amarelo, tudo que pareciam realmente atas do golpe e a comparação permanente com a ditadura de 64. Isso ficou o tempo inteiro aqui para dar um peso ao que aconteceu e, de novo, esse peso agora na fala do ministro Barroso. É importantíssima essa sua ponderação, Rodrigo. E Juliano, quem esteve lá mais cedo também acompanhando o voto dos ministros foi o ministro Gilmar Mendes. Também estava ali na primeira turma acompanhando voto a voto a decisão pela condenação dos ministros da primeira turma, né? Foi uma defesa institucional a presença do Gilmar Mendes e do Barroso. Por quê? Porque nós tivemos não só o voto do Fux, que foi muito dissonante da média do tribunal, o que até aí é do jogo, mas nós tivemos declarações de ex-ministros, né, que irritou muito o STF hoje, que foi a declaração do Marco Aurélio Mello, né, que foi para a imprensa de forma inadvertida criticar o STF. E o Flávio Dino fala, inclusive, num dos apartes que também aconteceram agora à noite, de que aqueles que usaram esta toga deveriam honrá-la e respeitá-la, mesmo depois de deixarem o Supremo Tribunal Federal. Porque enquanto Celso de Mello, o ministro Aires Brito também deram suas entrevistas, digamos, respeitando o rito do Supremo, sem entrar em detalhes dos posicionamentos de cada juiz, o Marco Aurélio esparramou ontem um montão de críticas ao tribunal. Então hoje foi uma defesa do STF, tanto a presença do Barroso quanto a presença do Gilmar Mendes, muito importante para garantir aquilo que os ministros falam, a rigidez da decisão que foi formada hoje na primeira turma. Bom, a gente vai voltar a Brasília mais uma vez para chamar agora a Juliana Dalpiva, que também
estava dentro ali da sessão da primeira turma, acompanhando todos esses bastidores que a gente está trazendo aqui. Muitas dessas coisas foi Juliana que contou pra gente lá nos nossos grupos, né, de jornalismo. Ju, boa noite para você. É um prazer falar com você num momento tão importante como esse e parabenizar você pelo trabalho, também Heloísa, Guga, que estavam aqui junto com a gente agora há pouco. Muito boa noite. Boa noite, Gabi. Boa noite, Juliano. Boa noite, Rodrigo. Boa noite para a nossa comunidade que acompanhou a gente até agora, né? E que vem acompanhando a gente ao longo desse processo do julgamento que começou em março. Mas, enfim, para mim aqui, eu estou até ainda tentando elaborar, sabe, um pouco na cabeça o que é esse dia, o que significa. Porque, para mim mesmo, essa história já começa em 2022. Na verdade, eu estou vendo um encerramento de um ciclo ao ver esse julgamento ser concluído. Mas, para mim, essa história da tentativa de golpe de Estado, de maneira concreta, desde a primeira vez que eu ouvi de maneira precisa de alguém ali próximo ao Jair Bolsonaro que eles iam tentar dar um golpe de Estado caso eles perdessem a eleição, foi em junho de 2022. Então, é muito significativo ver o Brasil julgar pela primeira vez um processo desse, né? Mas também condenar um golpista que atenta contra a democracia brasileira, atenta violentamente contra a democracia brasileira pela primeira vez. Então, assim, é muito emocionante e é muito emocionante a história caprichosa, né? Que uma mulher seja a responsável pelo voto decisivo que desempata, né, que faz a maioria, embora tenha o voto do ministro Zanin. E a ministra Carmen sabia que ela ia dar um voto extremamente importante. A gente já tinha falado hoje de manhã, né, Gabi, quando a gente estava no Em Detalhes. A expectativa, até pelo que eu tinha apurado aqui no Supremo ontem, é de que ela seria implacável, e implacável ela foi, não só condenando todo mundo, mas apontando as questões e colocando também o peso histórico desse julgamento nesse dia que é tão importante para o Brasil. Ô, Juliana, a gente conversava mais cedo e você dizia que acompanha a história da família Bolsonaro há muito tempo, né? Você escreveu um livro contando a trajetória do Jair Bolsonaro. Tá saindo outro também, em breve, né? Tá saindo outro. Mas o que eu quero dizer é que para a Juliana, para todos nós, mas especialmente para a Juliana Dalpiva, que dedicou boa parte dos últimos anos da carreira jornalística a acompanhar, investigar e denunciar esta família que já aprontava no Rio de Janeiro, com rachadinha, com compra de imóveis. O livro dela conta como é que funcionava toda essa operação. É claro que aqui o que estava em julgamento não era isso. As pessoas até falavam aqui 700 mil mortos. Quanto a isso, Bolsonaro não foi julgado. Mas, de certa maneira, no momento em que ele é condenado a 27 anos e 3 meses, já tem até editorial de jornal aqui falando que foi muito, a gente achando que talvez tenha sido pouco, mas tem a Folha de São Paulo dizendo que a pena é exagerada. Já saiu. Mas, Juliana, a gente também aqui estava tentando processar e eu falava, nossa, parece que não caiu a ficha ainda de que esse homem que fez tudo o que fez no Brasil, atormentou o Brasil durante a pandemia, atormentou de várias formas, atacando minorias, atacando as mulheres, enfim, está condenado, né? E agora há pouco, Juliana, uma informação que trouxe o Lindbergh é de que ele pode cumprir ou deveria cumprir a pena já na Papuda, né? No local de segurança máxima. Tem essa previsão legal. Não sei se deu tempo de você apurar já isso, mas a previsão, o que acontece agora com Jair Bolsonaro ao longo dos próximos dias, hein? Ainda não se sabe, Rodrigo. A princípio, nesse momento, né, tudo continua como está. Ele está preso em casa, numa prisão domiciliar. Tem um momento aqui agora da publicação do voto de hoje. E aí os advogados vão provavelmente querer fazer algum tipo de recurso, algum tipo de embargo. E aí eu não sei exatamente qual vai ser, porque vai depender muito do que eles analisarem. Se vai ser para a turma, se vai ser para o plenário. E também já vai começar essa questão de quando é que a pena se começa a cumprir. Porque aí você tem que decidir, no momento em que você decide o cumprimento da pena, você tem que determinar onde ela vai ser cumprida.
Papuda acho muito difícil, tá? Já tinha adiantado isso aqui antes, porque o presidente Lula, por exemplo, quando esteve preso, ficou preso numa sala da Polícia Federal em Curitiba. Também tem a previsão de que isso possa acontecer dentro de uma sala do Exército. Então, eu acho muito difícil de ser na Papuda. Se não for na casa do Bolsonaro, porque ouvi isso também aqui hoje, né? Vocês sabem que a gente cravou aqui, né, antes de todo mundo, os 27 anos. Eu fui até adiantando a vocês que, olha, era isso, mas especificamente esse ponto, as minhas fontes aqui no Supremo não precisaram. Eu acho que está em aberto também para os ministros, até para eles entenderem como é que vai se dar a repercussão da condenação. A gente vai ter reação, né? Enquanto os ministros estavam votando, eu vi que já tem ameaças novas do governo dos Estados Unidos. Então, a gente vai sentir novos ataques à soberania brasileira, à decisão da justiça brasileira. E eu não sei o tanto que isso vai contar agora que o processo em si, né, está cumprido. E em que medida a questão de saúde do Bolsonaro também, que não pode, enfim, a gente não pode deixar de mencionar, ela existe. Então, em que medida isso vai chegar, isso tudo vai ser analisado. E tem que ser analisado com calma também, né, Rodrigo? Porque o que a gente quer, Gabi, Juliano, eu acho assim, o que a gente quer é que a democracia brasileira amadureça. A gente quer que a democracia brasileira se construa mais e mais. A gente não vai retroceder em termos democráticos, né? A gente não vai se colocar de volta a uma situação de um golpe ou mesmo de uma invasão ou de uma tutela de um governo estrangeiro. Então, o Bolsonaro vai apresentar as questões dele para o judiciário. O judiciário vai ouvir, vai ver se ele precisa realmente ficar preso em casa ou não. Tudo isso vai ser analisado, não tenho nenhuma dúvida, de que vai ser analisado com calma e precisão e que será acolhido. Afinal de contas, o próprio Collor também foi preso há pouco tempo, depois de muitos anos em que tinha sido condenado e não tinha cumprido ainda a prisão. E aí ele ficou acho que alguns dias preso em regime fechado e depois as questões de saúde foram apresentadas e ele passou a cumprir a prisão em regime domiciliar. Então, essa questão vai se apresentar e vai ser resolvida. E aí é que eu acho que, assim, a gente precisa ter um pouquinho de calma, né? Porque isso tudo vai ser apresentado nos próximos dias, mas vai se resolver. O importante é assim, a gente, né, sempre quer trazer as informações. Não acabou, né, Rodrigo? Assim, hoje 8 réus foram condenados. Ainda tem 26 para irem a julgamento nos outros núcleos, mas que com certeza esse julgamento, que era o mais difícil, envolvia um ex-presidente da República, toda essa tensão, dessa pressão, dessa chantagem do governo dos Estados Unidos. E aí, para os outros núcleos, eu não duvidaria, tá? Vou jogar aqui uma aposta, que mais gente queira fazer uma colaboração premiada, sabe? Mais adiante, sentindo aí esses 27, 26 anos de cadeia para Bolsonaro, para o general Braga Neto. Se não vai animar ninguém, sabe? Nesses outros núcleos que ainda não foram a julgamento. Não sei se dá ainda também para fazer colaboração, mas se dá para colaborar de algum jeito, se dá para amenizar. Eu não sei realmente se não vai ser visto pelos demais réus como uma oportunidade de colaborar com a justiça. E a gente até ficar sabendo de mais detalhes que a gente ainda nem sabe sobre a gravidade de tudo que se pretendia contra o Brasil. E esses julgamentos ainda vão acontecer, né, entre o final desse ano e o começo do ano que vem. Exato, bom a Juliana ressaltar isso, até porque a nossa equipe, a própria Juliana, vão estar acompanhando esses próximos julgamentos que vêm por aí, da trama golpista, importantíssimo, dos próximos núcleos que ainda vem. Tem gente que vai ser, né, que vai ter julgamento ainda nesse ano. Ju, muito obrigada por ficar com a gente até agora, depois de dias longos. Na verdade, não dias, né? Se a gente for pensar há quanto tempo que a gente está levando, né, e esperando por esse momento, por essa notícia. Então, muito obrigada, um bom descanso por enquanto. E a gente se vê em breve. Um beijão. Eu queria falar uma última coisa, né, que foi uma reflexão que eu fiquei nesses últimos dias de julgamento, mas que eu não sei nem quantos crimes do Bolsonaro e da família Bolsonaro eu mesma denunciei em diferentes reportagens, no meu livro, no meu podcast, nas matérias que eu venho fazendo há 8 anos já, investigando
diferentes crimes, né? Assim, é a primeira vez que eu estou vendo o Bolsonaro ser julgado. Os filhos, que eu também denunciei várias questões de corrupção, desvio de dinheiro, lavagem de dinheiro, nunca foram julgados. Existem ainda algumas chances, alguns casos que ainda estão em aberto, não sei se isso vai acontecer, mas foi muito significativo ver esse processo concluir. Não por mim, pessoalmente, só por esse esforço, porque eu sei que muitos jornalistas também trabalharam, não fui nem só eu. Essas histórias que eu contei, esses crimes que eu denunciei, muitas vezes teve pedaços de reportagem de outros colegas que me ajudaram a construir e que foram importantes. Eu acho que hoje, quando a Carmen Lúcia abriu a sessão, ela começou falando sobre a imprensa, né? Ela saudou a imprensa que estava ali. E a imprensa, entre tantos ataques que o Bolsonaro fez contra todos nós, e o que ele mais fez no parlamento antes de ser presidente foi atacar a democracia brasileira. Um dos principais alvos dele foram os jornalistas, né? Foram diferentes repórteres e diferentes repórteres mulheres, né? Deixo aqui essa última reflexão para dizer que foi bonito ver o exercício da justiça acontecer e um abraço para as minhas colegas jornalistas que de algum jeito também eu acho que se sentiram também homenageadas ao serem saudadas pela ministra Carmen Lúcia e também de ver a ministra Carmen Lúcia exercer a toga, né, a função dela com sobriedade, com tranquilidade de cumprir a lei e de fazer valer a democracia brasileira, construir a democracia brasileira. A última coisa que ela falou, inclusive, foi isso, que o Brasil só vale se valer o Estado Democrático de Direito. E esse também é assim que eu pauto o meu trabalho e é assim que eu vou continuar pautando não só o meu trabalho, mas a minha vida. Beijo para vocês, uma boa noite e amanhã tem mais. Valeu, Juliana. Amanhã tem mais, Ju. Valeu. Obrigada, Obrigado. Um beijo para você, querida. A gente continua aqui agora trazendo... Tem muita gente com dúvida, né? A gente estava falando agora, e aí, vai para Papuda? Não vai? Quanto tempo? A gente traz aqui... Quantos recursos ele vai ter? Quantos recursos ele vai... Essa já é a pergunta que eu quero todo mundo quer trazer saber. aqui, primeiríssima, para o doutor Fernando Ideu, que está chegando aqui para sanar uma parte das nossas dúvidas, que são muitas. Doutor, muito boa noite, um prazer te receber aqui em um dia assim que realmente faz a gente respirar um pouco mais leve, né? Um pouco mais. Boa noite, queridos Gabi, Rodrigo, Juliano, todo mundo que nos acompanha. Sempre uma alegria, um prazer estar aqui com vocês. Uma alegria te receber também, doutor Ideu. Já pergunto a respeito da prisão de Jair Bolsonaro. É o que todo mundo quer saber. Vai para Papuda, vai estar em um outro regime de prisão, inicialmente regime fechado, né? E também, qual é o direito agora que a defesa do Bolsonaro tem de pedir algum tipo de recurso, né? A que recurso a defesa do Bolsonaro pode recorrer nesse momento? Bom, quero começar dizendo que o julgamento de hoje é um marco histórico e civilizatório, né? Aqui na condição de quem pesquisa, de quem estuda o direito penal, de quem dá aula de direito penal, acho importante a gente destacar para que serve o direito penal, né? Para que serve a pena criminal, né? E a gente costuma dizer que a pena tem uma função retributiva e uma função preventiva, né? A pena, enquanto sua função retributiva, ela é um mal justo contra aquele que pratica um mal injusto, né? Uma retribuição, um castigo. Evidentemente, a pena tem esse caráter, tem essa carga de retributividade, mas também tem a carga de prevenção, né? E a gente sempre separa, quando a gente fala de prevenção no direito penal, entre prevenção especial e prevenção geral. A prevenção especial é aquela que se destina àquele condenado, né? A gente fala em prevenção especial positiva e negativa. Positiva seria a ressocialização e negativa seria a segregação dessa pessoa do convívio social. Mas nesses crimes, especialmente, né, crimes contra o Estado Democrático de Direito, me parece importante a gente destacar o caráter de prevenção do direito penal, né? Então, a prevenção geral, quando a gente olha a dimensão geral, é a prevenção de toda a sociedade. E a gente fala em prevenção geral
positiva quando a gente fala em reafirmação de valores. Então, o dia de hoje é um dia em que a gente teve esse caráter muito nítido de prevenção geral especial, né? A gente olha para o passado, essa pena é uma retribuição, é uma fundação em relação àqueles que tentaram um golpe de Estado, tentaram abolir o Estado Democrático de Direito, mas também é um olhar para o futuro, né? É um olhar de reafirmar os nossos valores, o Estado Democrático de Direito, a hierarquia superior da Constituição Federal e dizer, né, muito claramente para o futuro que nós finalmente conseguindo punir golpes de Estado, punir militares que atentaram contra a ordem democrática, que nós não admitiremos este tipo de crime, que a nossa Constituição segue forte, segue vigente e tem respostas à altura sempre que houver esse tipo de atentado à democracia. Dito isso, né, sobre esses pontos, eu acho que, primeiro, cumprimento de pena. Isso é matéria da execução penal. Não há no Brasil uma lei que diga o ex-presidente da República deve cumprir a pena num estabelecimento tal e qual. Porém, temos precedente, né? O presidente Lula, enquanto preso, ficou numa cela específica na Polícia Federal. Há quem diga que Jair Bolsonaro, por ter sido militar, vai haver uma composição para ele ficar num quartel. Há quem diga que a condição de saúde dele vai ser levada em consideração pelo juízo da execução penal para ser cumprido o regime fechado domiciliar. Há quem diga, vocês trouxeram aí se a gente for seguir a estrita legalidade, o nosso governo trouxe aí pra gente, né? A lei das organizações criminosas tem um artigo específico que diz que o líder da organização criminosa armada cumpre pena em prisão de segurança máxima. Tá lá, é a literalidade da lei, né? A prosperar esse impedimento, ele vai para uma prisão de segurança máxima. Mas tem esse caráter dele ser ex-presidente da República que não pode ser desconsiderado e me parece que vai ser buscada aí uma solução intermediária, seja pelo cumprimento da prisão domiciliar, regime fechado domiciliar, seja por um estabelecimento aí condizente com a estatura do cargo de ex-presidente da República, embora o ex-presidente da República condenado por tentativa de golpe de Estado. Agora, doutor Fernando Didê, obrigado mais uma vez pela presença. Os recursos, né? 4-1, né? Na condenação do Bolsonaro e dos outros réus, alguns até teve em alguns momentos 5-0, mas na maior parte das vezes 4-1, não permite embargos infringentes, ou seja, não vai para o plenário nenhum recurso. As defesas podem tentar ainda levar para o plenário alguma coisa? Esse é o primeiro ponto. E segundo, havendo só os tais dos embargos de declaração, quando é que se começa o cumprimento da pena? Final de setembro? Quantos dias? Qual é o prazo para isso acontecer? Bem, boa observação, Rodrigo, boa pergunta. Há dois recursos que, em tese, são cabíveis num julgamento de turma, foi esse julgamento, né? Os embargos de declaração são ponto de convergência aqui, verá todas as defesas entrarão com embargos de declaração, né? Isso é ponto pacífico. O que é um embargo de declaração? É um recurso destinado a aclarar, a esclarecer a decisão, né? Então, enfrentam-se omissões, obscuridades ou contradições, que as defesas vão organizar de forma sistematizada. Aqui houve uma omissão, aqui houve uma obscuridade. Vou trazer vários pontos, né, já é esperado, e a própria turma vai enfrentar, né, o próprio relator, ministro Alexandre, vai dar o seu voto e a própria turma vai votar os pontos aí de omissão, de obscuridade, de contradição apontados pelas defesas. Isso é ponto pacífico, isso vai acontecer. Qual que é a grande dúvida que se coloca, né? Caberia algum tipo de recurso para levar ao Senado para ser julgado pelos 11 ministros, e aí há uma polêmica, há uma divergência, há uma questão estritamente técnica que é a seguinte: o regimento interno do Supremo Tribunal Federal, a literalidade, que é uma lei, né, que é uma norma, a literalidade dessa norma coloca lá que se a decisão não for tomada por unanimidade, se houver uma decisão por maioria, isso pode ser matéria de embargos infringentes, que é um outro recurso, né? O embargo de declaração é para a própria turma, o embargo infringente seria para o plenário. Como é que funciona, então, falando em tese, os embargos infringentes? Primeiro, a controvérsia vai ser adstrita à questão que foi
que não foi unânime, que foi por maioria. Então, veja, começa por aí, né? A dimensão do que se pode recorrer, só aquele ponto que não foi unânime, que foi maioria. Isso é o que está na lei, né? Mas qual que é o entendimento jurisprudencial? O que se entende na jurisprudência do tribunal? Que não basta ser por maioria, né? Se for uma maioria de 4-1, isso não serve. Isso é a mesma coisa que se for unanimidade. Precisaria ser uma maioria de 3-2, ou seja, precisaria haver pelo menos 2 votos para formar essa minoria, né? 2 votos divergentes. Então, o primeiro critério que atrás é um critério quantitativo. 1 voto não basta, precisa ser 2. Mas também tem um critério qualitativo que foi estabelecido pelo Supremo Tribunal Federal desde 2018 ou 2019 no julgamento do Maluf. Não basta ser 2 votos quaisquer, por qualquer tema, por criminalidade. Precisa ser 2 votos de caráter absolutório. E a gente só teve 1 voto, e só teve 1 voto de caráter absolutório, que foi do ministro Fux. Então, qual que é a conclusão? A conclusão é: não cabe, né, embargos infringentes. É claro que as defesas vão tentar entrar com recurso, é claro, eles vão tentar, né, eles vão entrar com os embargos infringentes, mas então, primeiro, né, primeiro de tudo vão ter os embargos de declaração. Todos os réus aí vão entrar com embargo de declaração. Muito bem. Imagino que num prazo de 15 dias, 1 mês, isso vai ser julgado pelo Supremo, pela primeira turma, e esses embargos vão ser rejeitados ou vão ser acolhidos em questões pontuais, alguma omissão. Veja, até o Procurador-Geral da República pode entrar com embargo de declaração, né? É um julgamento extenso a diversos pontos. Talvez seja alguma coisa que não tenha ficado claro. Por exemplo, vão perder as patentes de militares? Não, mas o Supremo mandou para ir para o STM, pelo que eu entendi, né? Sim. Mas não sei. Vai perder o cargo. Então, assim, tem pontos realmente, veja, é um caso ultra complexo, né? Então, até a PGR pode entrar com embargo de declaração. Não me surpreenderia se fosse o caso. Uma vez julgados os embargos de declaração, seguramente, né, eu acho que não vão entrar com segundos embargos de declaração, porque daí correria o risco de já reconhecer o trânsito em julgado e ser inadmissível, né, porque essa é a jurisprudência, né, embargo de declaração em cima de embargo de declaração tendem a ser considerados protelatórios e já antecipar o trânsito. Então, imagino que eles vão entrar com os embargos infringentes, né, acho que todas as defesas tentarão derrubar o precedente, porque isso aqui não é uma questão de lei, é uma questão de jurisprudência. A lei só fala em maioria, né? Mas a jurisprudência consolidada é que a maioria precisa ser de 2 e voto absolutório. Após esses embargos infringentes serem rejeitados, acho que eles não vão ser conhecidos pelo relator de plano e imagino, pelo que se pratica no Supremo Tribunal Federal, nesse ato já vai se reconhecer o trânsito em julgado. Então, a partir daí, já vai se começar a cumprir as penas deste núcleo dito crucial pela PGR. Doutor Ideu, boa noite, um prazer falar com você, Fernando. E o habeas corpus, a possibilidade de um habeas corpus pedindo que o caso seja levado ao plenário, não existe essa possibilidade também? Veja, essa é uma grande briga que a gente, né, enquanto advogados criminalistas, a gente sempre leva essa questão, Juliano. Veja, caberiam embargos de declaração para o plenário apontando como autoridade coatora a turma? É uma questão, porque como funciona a questão do habeas corpus? O habeas corpus é sempre uma escadinha, né? Então, se eu entro com o habeas corpus questionando um ato do delegado de polícia, eu vou para o juiz de direito. Se eu entro questionando o juiz de direito, eu vou para o Tribunal de Justiça ou para o TRF. Se eu entro questionando o TRF ou o TJ, eu vou para o STJ. Se eu entro questionando o STJ, eu vou para o STF. Né? E a gente sempre levou essa questão, né, enquanto advocacia, de que se um ministro do STF ou se a turma, né, tanto o ministro de decisão monocrática quanto a turma, profere uma decisão que a gente considera um constrangimento legal, se caberia habeas corpus para o plenário. E o entendimento pacífico, até simulado, né, existe uma súmula, então quando reitera os julgamentos, faz-se lá uma súmula 609, se não estou enganado de cabeça do Supremo Tribunal Federal, mas uma súmula em que expressamente se reconhece que não cabe habeas corpus para o plenário, questionando o ato de ministro monocrático ou ato turma colegiado. Então, é possível que se tente, né, tudo é possível, né, há o direito de petição, há o direito de ampla defesa, mas a jurisprudência
consolidada, inclusive simulada, de que não cabe habeas corpus no plenário. Se me perguntar particularmente, né, eu acho que deveria caber, assim, eu acho que muitas coisas poderiam ser diferentes, mas não é o que o Supremo Tribunal Federal pratica. Perfeito. O que o Supremo Tribunal Federal pratica não cabe no plenário de um ato de um ministro individual ou da turma. Muito bem, doutor Fernando Ideon, muito obrigada, sempre um prazer te receber por aqui, especialmente num dia como hoje, que a gente tem tantas dúvidas, a gente vai esclarecendo ao longo da nossa programação. Um abraço e até uma próxima oportunidade. Obrigado. Obrigado, Fernando. Obrigado, queridos. Parabéns pela cobertura, ter acompanhado aqui, um ótimo trabalho. Obrigado. Obrigado. O Gabi, a gente ainda tem muitas dúvidas, mas a gente encerra o dia com mais certezas do que dúvidas, né? Depois de muito tempo, né? As penas, a gente não podia botar as penas aí na tela, a gente tem um quadro com as penas, assim, só para finalizar por esse dia, né? Para reforçar, né? Porque é o resultado aí de meses e meses, né? O quadro com as penas de cada um deles, se a gente não tiver, eu posso... estão aí, ó. Aí, ó, as penas dos 8 réus, ó. 27 anos e 3 meses para o Bolsonaro. O Mauro Cid destoa completamente, 2 anos de pena, por isso que a Juliana Dalpiva diz que isso pode abrir a porta para que nos outros núcleos tentem a delação, porque valeu a pena a delação. O advogado do Mauro Cid foi o que conseguiu arrancar a maior vantagem, ele não perde a aposentadoria, né, porque ficou com a pena menor de 2 anos, e não vai para regime fechado, né, tomou a menor pena. Depois o Braga Neto, 26 anos, né, 26 anos em regime fechado. Anderson Torres, ex-ministro, delegado da Federal, perde o cargo de delegado e toma 23 anos de cana. E a gente pode ir para a próxima página com as outras penas. Almirante Almir Garnier, 24 anos. General Augusto Heleno, aquele que cantava de galo e foi assessor na época da ditadura militar, 21 anos. Que falou em virar mesa. Falou em virada de mesa naquela fatídica reunião. Tinha que virar a mesa antes da eleição. Tá aí, general. Virada de mesa, resultado, 21 anos de cadeia. Paulo Sérgio Nogueira, general 4 estrelas, fez reunião golpista, levou os chefes das armas para a reunião golpista, 19 anos de cadeia. E Alexandre Ramagem, deputado federal, delegado da polícia, 16 anos e perde o cargo de delegado da Polícia Federal. Estão aí as penas, pelo menos essas certezas a gente tem, essas são as penas dadas pela justiça brasileira. Pela primeira vez, 3 generais e um almirante, além do Bolsonaro, condenados, Gabi. Nesse dia 11 de setembro de 2025, Rodrigo, a gente pode falar sem medo de errar que realmente é um dia histórico, a condenação de um ex-presidente por uma trama golpista, por um golpe de Estado. Então, a gente vai encerrar. Quero agradecer a toda a nossa equipe que permaneceu com a gente aqui há quase 10 horas da noite, assim, brilhantemente conduzindo aqui nos bastidores, porque aqui a gente está em 3 na mesa. Tem dezenas de pessoas aqui atrás. Mas tem dezenas de pessoas aqui atrás, então eu quero dar o meu abraço aqui em cada um da nossa equipe, em cada um da nossa audiência também, que hoje bateu um recorde quase 200 histórico, mil pessoas. Quase 200 mil pessoas ligadas com a gente, isso só na internet. Juliano Medeiros, Rodrigo Viana, também William De Luca, que esteve aqui um pouquinho mais cedo, né, antes do Juliano chegar, e a todos aqui que participaram dessa grande cobertura, a nossa equipe em Brasília, a todos, né, não quero faltar aqui, citar o nome de ninguém e, de repente, esquecer de algum nome, porque todo mundo aqui foi importante. Cada peça foi importante para a gente construir Gabi. essa cobertura. Parabéns. Obrigado pela condução, Gabi. Vamos nessa? Vamos nessa. A gente está de volta, hein, gente? Não acabou, não. 7 horas da manhã estaremos de volta. A gente nunca vai esquecer. Aonde você estava no dia 11 de setembro de 2025? Eu estava aqui com vocês. Eu estava no ICL Notícias. Que prazer dividir essa bancada. Prazer de todos nós. Valeu. Até amanhã. Boa noite. Obrigado. No próximo domingo, dia 14 de setembro, às 8 horas da noite, o ICL vai transmitir gratuitamente o documentário O Fim de Bolsonaro. Esse é um original do ICL que reconstrói com provas, depoimentos e uma investigação jornalística o maior julgamento da história da nossa democracia. Pela primeira vez, um ex-presidente e a cúpula militar sentam no banco dos réus. E a gente vai mostrar tudo, os bastidores do golpe, a linha do tempo da conspiração e como a democracia brasileira reagiu e resistiu a uma tentativa de golpe. É gratuito, online e com um debate ao vivo logo depois da exibição com Eduardo Moreira, Juliana Dalpiva, Elô Vilela, Chico Sá e comigo, Leandro Demore. Se você quer entender de fato o que aconteceu, inscreva-se agora. Acesse icl.com.br/estreia e garanta o seu ingresso gratuito.